Meus irmãos, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Ixi. Ixi. É assim mesmo, né? Vocês estão bem, gente? Tudo bem? Olha, eu vou explicar uma coisa para vocês, porque esse lugar aqui não é fácil não. Porque às vezes, vocês sabem que no centro espírita, às vezes tem desencarnado que está assistindo a palestra. E quando a gente está nesse lugar aqui, às vezes a gente está olhando as pessoas e a gente fica na dúvida se são os encarnados que estão sentados, que a gente está vendo, se são os encarnados. Então, quando eu respondo desse jeito, eu fico perguntando, será que foram os desencarnados que responderam? Quando ele está morto, a gente responde assim, eu estou... Quando ele está vivo, a gente responde desse jeito que vocês fizeram agora, né? Ainda também tem os materializados que a gente não sabe se está encarnado. Então, ainda tem esses aí, né? Então a gente sabe que precisa ter, na força da energia vital, justamente a nossa voz, né? Que faz uma característica importante. Então, muito feliz mais uma vez de estar com vocês aqui, saudando os nossos amigos internautas, os nossos companheiros que estão conosco nessa noite. E o nosso tema está no livro de Joana de Ângeles, né? E esse livro chama Vida Plena. Esse é um livro de 2021, é um livro na época da pandemia, né? Então, ele é muito oportuno porque Joana traz algumas reflexões a respeito de temas do Evangelho traduzidos na linguagem de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é um espírito diferente, gente. Quando ele se apresenta com essas mensagens, ela tanto tem um lado evangélico, vocês vão encontrar em algumas passagens de Joana, ela falando de Jesus de forma muito bonita, poética, como é costume desses espíritos fazer, mas ela aborda basicamente a nossa humanidade, que eu acho isso importante. Nós somos seres encarnados, isso é fato. Nós somos seres que estamos passando por uma experiência humana, e estar no corpo humano não é uma atividade muito simples para o espírito. O espírito, quando está sem o corpo, ele tem uma dinâmica. Quando ele está no corpo, ele tem outra dinâmica, e essa dinâmica do corpo é para além das próprias necessidades do espírito, porque ele também vai atender às necessidades do próprio corpo, aonde ele está aqui agora usando esse aparelho tem fome, esse aparelho tem necessidades fisiológicas, esse aparelho tem um psiquismo construído a partir do seu aparelho cerebral. E a partir dessa constituição, ele vai ter demandas físicas, demandas psicológicas, que não são aquelas naturais do espírito, mas que são extremamente importantes para que o espírito, a partir dessa experiência, desperte a consciência. Observe que a importância de estarmos vivos, encarnados, é justamente porque o corpo é uma grande escola para o espírito. Porque a gente só aprende o doce pelo amargo, a gente só aprende o claro pelo escuro, a gente aprende pelo diverso. Quando a gente tem uma coisa que é diferente da outra, você sabe distinguir, isso aqui acaba uma coisa e aqui começa outra. Então, isso é importante nós estarmos vivendo uma experiência somático-sensorial como essa, porque é justamente essa experiência somática que vai nos dar a capacidade de ampliar a nossa consciência. Mas, além disso, nós temos os temas das nossas encarnações. E por essa razão, nós vamos encontrar uma pluralidade de expressões aqui na Terra, pessoas vivendo em condições das mais diferentes. Então você vai encontrar uma pessoa, por exemplo, vivendo numa pousada maravilhosa no pé dos Alpes suíços, ali vivendo, tomando chá, meditando, fazendo filosofia e etc, e vivendo uma vida de ralibô ali, sem se preocupar com nada. E ao mesmo tempo você vai ter aquele trabalhador que vai acordar às 3h30 da manhã, vai fazer um café bastante simples, vai pegar o transporte à madrugada, vai chegar num trabalho, vai fazer um trabalho braçal, forte o dia inteiro. Quando chegar no final do dia, ele vai pegar o mesmo transporte, vai chegar em casa 3 horas depois, exausto, exaurido, absolutamente cansado, vai tomar um banho, vai dormir, cair para no outro dia começar de novo às 3 da manhã, a mesma rotina. Então você diz assim, por que tem vidas tão diferentes? Por que existem pessoas que estão vivendo uma situação tão assim e outras pessoas tão assado?
Por que tem situações onde a gente às vezes olha o vizinho e vê o vizinho ali parecendo que o vizinho está bem com a vida, sorrindo e está todo cheio de realizações, pega uma bala, você só vê o homem viajando para baixo, para cima, e no entanto quando a gente olha, nossa vida é tão pequenininha, é tão exaurida dessas possibilidades, e aí a gente pergunta, por que comigo é diferente? Meu pai tinha uma expressão que eu já ouvi várias vezes, ele falava isso sistematicamente. Quando a coisa pegava, ele perguntava assim: eu devo ter jogado pedra na cruz. Então eu devo ter sido um daqueles que jogou pedra na cruz e estou sendo agora castigado por essas coisas que me acontecem. Então Joana vem falar sobre isso, e além de tudo, Joana vem dizer que grande parte dos nossos sofrimentos aqui na Terra, eles são sofrimentos evitáveis. O que seria um sofrimento evitável? O sofrimento evitável é aquele sofrimento que você pode simplesmente encontrar uma forma de não mais tê-lo. Vou dar um exemplo. A raiva. Você pode falar o que quiser, que a raiva é uma coisa, que você tem motivo para sentir raiva. Você pode falar tudo, que a pessoa realmente passou da linha muitas vezes, que você está com muita raiva da pessoa. Você pode dizer isso. Porém, você nunca vai poder dizer que você não tem internamente uma capacidade de simplesmente se livrar dela. Você pode dizer que é difícil, você pode dizer que é quase impossível, mas jamais pode dizer que não seja possível a uma pessoa, uma vez ela determinada a fazer, se ela quiser fazer e ela tiver a vontade de fazer, ela vai fazer. Porque não existe uma imposição. A única coisa que nos é imposta, do ponto de vista da existência, são as chamadas expiações kármicas, ou expiações das encarnações. É o sujeito que nasce, por exemplo, com um cérebro sem capacidade de pensar. Ali ele não tem a vontade que nós normalmente temos, ele não tem o direcionamento que nós normalmente temos. Ele é um escravo de um corpo que é inabilitado para as suas vontades e para as suas francas deliberações. Mas essas encarnações, mesmo essas encarnações difíceis, assim cheias de complicações, mesmo elas são escolas para o espírito, porque tudo para nós é uma experiência evolutiva. A maneira como eu enxergo a minha vida, a maneira como eu vejo a minha vida, isso muda muito a perspectiva, como eu sinto eu estar no mundo e o valor da minha existência. Há pessoas que desistem de viver. E essas pessoas que desistem de viver, elas desistem porque a vida perde o sentido. E aí, Joana de Ângeles ainda, fazendo um ensaio sobre a perda de sentido, ela diz assim, que a perda de sentido, ela se deu muitas vezes porque os indivíduos não amadureceram. Não amadureceram, eles perderam o link com a existência e viveram de maneira quase que umbilicalmente presos à sua gênese, à sua origem materna ou paterna, o útero. O indivíduo que não amadurece, ele fica frágil para as questões dos desafios. Ele não tolera sofrimento, ele não tolera frustrações. Então, o indivíduo que está imaturo do ponto de vista da sua existência, todo o problema que existe, ele recorre à sua fonte original, que é a proteção do lar, é a mãe, é o pai. Então, são indivíduos que não têm essa capacidade de se soltar, de se libertar. Esse tipo de relação, que é natural nos primeiros anos de vida, torna-se patológico quando se estende demais ao longo da vida das pessoas. Eu conheci uma pessoa que ela fez carreira, inclusive internacional, tinha uma profissão, e ele fez uma carreira internacional. E começou a ganhar em dólar, ele ganhava muito bem em dólar. E toda vez que ele recebia o salário dele, ele juntava quase que 90% do salário dele em uma conta de poupança. Aí você diz assim, mas esse é um homem previdente? E porque ele estava imaginando voltar do exterior com um bom saldo financeiro. Mas o que estava por trás do seu plano não era voltar com o saldo financeiro, era terminar de juntar o dinheiro para passar o resto da sua vida vivendo de novo dentro da casa da sua mãe. Observe que isso é uma coisa que você vai dizer, mas isso tem alguma coisa demais? Não, a casa da mãe é o melhor lugar do mundo.
Você chega lá, você encontrar uma mãe generosa, que está ali sempre lhe acolhendo, com um coração quentinho, para lhe dar um abraço, para lhe dar um consolo, para lhe dar um afago, isso é muito bom. Agora, você transformar isso no anestésico da sua existência, aí está o aspecto patológico. Porque quando o indivíduo vai para o mundo e o mundo é hostil, o mundo é difícil, e ele encontra as dificuldades do mundo, é claro que a sua vida perde sentido, porque ele não tem um para que viver. Ele terá sempre a vida como aquilo que lhe ameaça, aquilo que traz para ele ofensas graves o tempo todo. E por conta dessa relação, muitos estudiosos já estão fazendo esse tipo de link entre esse tipo de vivência, que eles chamam de vivência no estado da simbiose do ego, ou no estado da simbiose das personalidades, e esse grau de simbiose tem vinculações com surtos esquizofrênicos. Só para vocês terem ideia do grau onde isso pode chegar. Então, um dos motivos que Joana diz é que a sociedade, antigamente, ela lhe impunha alguns tipos de regras. Então você dizia assim, você deve ter uma profissão, você deve casar, você deve ter filhos, ou seja, a sociedade, de certa forma, lhe pautava nos objetivos. A pessoa tinha objetivos diversos. Por outro lado, existiam as religiões que estabeleciam suas métricas morais. Você deve viver assim, você deve viver assado. De certa maneira, o ser humano ele nascia pautado de como ele deveria viver. O que aconteceu na sociedade pós-moderna é que acabaram as pautas. E aí o indivíduo sai de casa e olha para um lado e olha para o outro e diz, eu vou para onde? Olha, esse negócio da sociedade pós-moderna é um perigo mesmo. Sabe por quê? Eu vou dizer aqui para vocês entenderem qual é o tamanho dessa angústia. Há um tempo atrás, você ia comprar um shampoo para você passar no cabelo, só tinham duas opções, babosa ou lanolina. Não tinha três. Tinha três? Era o verde e o amarelo você não usando, né? Então você usava um dos dois. E se você quisesse um condicionador, também só tinha dois, Colene e Neutróx. E você usava um ou outro. Então era fácil. Você chegava no supermercado, você pegava qualquer shampoo, pegava, escolhia pela cor, pelo cheiro, e levava para casa. Hoje, você entra num prateleiro do supermercado, tem 2.000 shampoos. Shampoo para a ponta virada para a esquerda, shampoo para a ponta virada para a direita, shampoo de quebradinho do meio, é assim? Para quem fez o frizz ontem, para quem fez anteontem. Então você tem diversos tipos de shampoo e cremes para você botar no seu cabelo. O resultado disso é que você entra muitas vezes, roda, passa 200 shampoos e não compra nenhum. Acontece com biscoito, né? Você tinha antes um biscoito Maria, um biscoito redondo, um biscoito comprido e um biscoito de chocolate. Você escolhia os três. Hoje você tem 2.000 biscoitos, você não sabe, porque um tem vitamina D, o outro tem vitamina C, mais plus, o outro tem lactose, o outro não tem. E você não sabe o que você vai comprar. Agora, isso acontece com a vida da gente. Você sai, né? A vida se transforma numa espécie de Sky. 350 canais. E você compra, o canal não tem o de 400, moço, tem, 400 você paga mais 10 reais. Então, claro, 400, a vantagem, né? Então você leva 400 canais para cá e fica assim na frente das antigas. Não assiste nenhum. Agora você sai, um jovem, uma pessoa jovem, que não tem nenhum estímulo, você seja o que você quiser. Nessa sociedade pós-moderna, você pode nem ser humano se você quiser. Teve um cidadão no Reino Unido agora, ele entrou na justiça para ter o direito de ser um cachorro. Vocês viram isso? De ser tratado como cachorro. Aqui no Brasil tem uma moça que se apresenta como samambaia. Eu achei tão lindo. Ela precisa ser regada todos os dias. Ela deve ganhar o quê? Um saco de estrume no aniversário? Deve viver de fotossíntese, então. Fotossíntese, deve viver de fotossíntese. Então, ser humano é contingente, pode até não ser humano, se ele quiser. Então, no mundo de muitas opções e poucos direcionamentos, o que resta é um vazio existencial. Outra coisa que é apontado também como grande motivo dos vazios existenciais é a questão, por exemplo, das fotografias digitais. Não sei se vocês já viram essa teoria. Porque antigamente você pegava as fotos, revelava as fotos. Eu me lembro daqueles tubinhos que você botava assim,
uma pirâmidezinha, né? E daqueles fotógrafos da rua, o lambe-lambe, que eu morria de medo quando eu botava aquilo na cabeça, eu tinha medo daquilo terrível, o que ia acontecer, né? Ele parecia um monstro. Então, aquelas fotografias, elas registravam pessoas que são as pessoas da sua família, são seus vínculos familiares. Então, essas pessoas morrem, mas quando você pega uma foto que você olha, as pessoas olham, que era esse seu avô, essa sua avó, vai criando uma vinculação e a pessoa não se sente mais sozinha. Ela sabe que pertence a um grupo que tem pessoas, que foram pessoas ligadas, essas pessoas têm história, e cada história interessante. Olha, isso aqui foi um final de semana maravilhoso, aconteceu tal coisa, a pessoa vai se sentindo parte de um todo maior. E as fotos digitais, elas são incrivelmente interessantes, porque você nunca tirou tantas fotografias e nunca olhou para elas tão pouco quanto olha hoje. Nós viramos acumuladores de registros fotográficos que não são vistos. Então tira a foto e essa foto fica lá no HD e ela não se materializa. Então as crianças, elas crescem sem registros das suas ligações familiares. E isso é uma coisa também que impõe uma espécie de vazio existencial na nossa construção psíquica. Porque imagine o seguinte, o indivíduo, quando ele nasce, quando ele aparece aqui na Terra, ele tem já uma herança ancestral das suas vidas passadas, como Joana vai dizer, aquilo que já é conquista do ser, do ponto de vista moral, ele auferiu em vidas outras, em vidas passadas. Em outras vidas você aprendeu a ser mais tolerante, por exemplo. Então é natural que esse espírito que é você hoje não tenha dificuldades com a tolerância. Mas isso não quer dizer que você ganhou um prêmio quando chegou aqui, que você ganhou uma medalhinha da sorte da tolerância. Você, através das suas vidas passadas, você conseguiu esse mérito de ser tolerante. Então, esse indivíduo que vai se elaborar, ele vai viver, como eu falei para vocês, a partir da experiência da consciência, vai receber os estímulos da vida e vai transformar esses estímulos da vida em aprendizado, em uma mundividência. Ele vai aprender a conhecer o mundo pelaquilo que ele experimenta. E uma coisa característica dos seres humanos não é a experiência em si que caracteriza o que você vai internalizar. É o que você sente da experiência que você está vivendo que vai mudar você. Então, pode ser uma experiência tola para uma pessoa, para outra, aquela experiência muda a vida. Então, uma pessoa vem andando e vê um passarinho azul na janela. Aí diz assim, vixe, passarinho janela, nossa, show, sabe? Aí vem o outro, vê um passarinho azul na janela, diz, isso aqui é uma mensagem de que minha vida vai mudar a partir de hoje, e ele bota isso na cabeça, e a partir de hoje a vida dele não é mais a mesma por causa do mesmo passarinho azul que estava pousado na janela. Então não é a experiência, é como você vivencia essa experiência, como ela fala com você. Então, como nós estamos subjetivamente, cada um no nosso mundo particular, vivendo as nossas experiências, é natural que nós sejamos convidados, em função do nosso grau evolutivo, a sermos estimulados naquilo que é necessário para esse espírito viver. A escola da vida é assim. Você, quando se matricula, a pessoa da secretaria do mundo espiritual bota um equipamento lá. Claro que isso aqui tudo é uma simbologia, né? Estou falando aqui de uma forma pictórica, uma forma imaginada. Você entra lá e a pessoa identifica quais são suas fragilidades maiores, identifica as suas fragilidades menores e diz assim, dadas as condições atuais deste espírito, o que ele pode suportar? Ele pode suportar desenvolver essa e essa faculdade. Então, para desenvolver essa e essa faculdade, a experiência que precisa ser dada é essa aqui. Então, o indivíduo vive na soberba. Vamos supor, a soberba é a característica do espírito. O espírito é todo senhor de si e acha que é melhor do que todo mundo. A experiência dele deve ser como? Deve ser uma experiência onde a soberba leve ele a uma dor tão grande que ele simplesmente olhe para ela e diga, você não é boa companhia.
É essa a realidade das nossas condições evolutivas. E não é castigo, gente. Isso não tem nada a ver com castigo. É a simples a consequência. Se você pegar um vaso de ácido e beber, isso vai estragar você por dentro. Isso não é castigo, é apenas dizer que ninguém pode olhar para um vidro de ácido e dizer que isso é uma coisa boa. Assim como uma pessoa não pode olhar para um quilo de cocaína e dizer isso aqui é uma coisa que salva a vida. Ninguém pode falar isso, porque isso não é motivo de festejar. Isso é um motivo de desdita, de afundamento da existência. Então, quando a gente pensa numa experiência exitosa da encarnação, ela não necessariamente representa os louros na vida. Não necessariamente representa que nós estejamos aqui ganhando ou sendo agraciados com benesses diárias de Deus. Benesses diárias de Deus. Às vezes é o contrário. Às vezes nós temos uma vida muito difícil e a prova maior dessa experiência é sairmos daqui agradecidos a Deus por termos tido a experiência difícil e termos aprendido o que ela podia nos ensinar. Isso é a verdadeira experiência evolutiva. Existe uma passagem no Evangelho que é a passagem do rico e do Lázaro. E toda vez que vocês ouvirem ou verem alguma coisa falando de dinheiro no Evangelho, não pensem que o Evangelho é contra dinheiro ou a favor de dinheiro. Não existe isso lá. O que o Evangelho fala é que o dinheiro é uma experiência difícil, que gera apego, que gera distorções na maneira da pessoa ser. E é verdade. Então ele fala sobre esse aspecto. Por isso que diz, você não pode amar a Deus e a Mamon. Porque ou você vai querer um e vai odiar o outro, ou vice-versa. Porque não cabe a ganância e a liberdade do espírito, não cabe o apego e o desapego no mesmo coração. Eles não coabitam. Por isso não é possível. Então, quando se fala sobre isso, o rico e o Lázaro, a história é a seguinte: você tem um rico que está numa mesa e está sobrando comida o tempo todo. Ele come e os restos vão cair no chão. Quando chega no final, ele coleta esses restos, cata tudo, chega lá na porta e entrega para o pobre do Lázaro que está lá na porta da casa desse rico. E o pobre do Lázaro come, ele está lá doente, dormindo na calçada, etc. Ele come isso aí. Quando os dois morrem, dizem né, até os espíritos assim, fazendo uma piada, que um morreu de frio e o outro morreu de congestão, de tanto comer, eles vão para o mundo espiritual. E quando chega no mundo espiritual, esse que era o rico, ele está numa situação um pouco difícil, porque ele agora tem o inverso. A sombra que estava apavorando ele aqui na terra, que estava escondida, agora ela se revela na luz. Né? Então aquela experiência exitosa do dinheiro não acontece no mundo espiritual, porque no mundo espiritual só vai a ganância, só vai a cobiça, não vai o dinheiro. Infelizmente, para esses espíritos, o dinheiro não transporta para o mundo espiritual. Então ele está lá numa situação bem ruim. E na sua frente existem poças de lama e ele está com muita sede. Imagina um sujeito que podia bater o dedo e sair escravos trazendo água, ele agora não tem sequer um copinho de água para matar a sua sede. E ele sente sede porque ele está viciado nas coisas da terra. É muito claro isso que está lá em relação à descrição do mundo espiritual pelos espíritos. Então, o outro lado tem um abismo e do outro lado está o Lázaro. E Lázaro está com uma roupa bonita da Louis Vuitton, toda assim, bordada de ouro. E ele está junto do pai Abraão. E ele toma aquele susto e lembra que Lázaro era amigo dele, Brodinho morava na porta da casa dele. Aí ele diz assim: pai Abraão, pede a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo nessa água que está na frente dele e traga para matar a minha sede. E aí Abraão diz assim para o rico: nem você pode vir a Lázaro, nem Lázaro pode ir a você. Entre vocês existe um abismo intransponível. Então não é possível fazer isso, porque o rico ele viveu uma experiência material de egoísmo, de ganância, que trouxe para ele esse mundo espiritual que ele está vivendo. E o outro viveu uma experiência do desprendimento absoluto,
Porque o Lázaro podia chatear, podia quebrar os vidros da casa do rico, ele podia fazer um atentado, ele podia entrar na casa do rico e roubar a despensa do rico para poder ter a comida, ele podia sequestrar o filho do rico e pedir um resgate para também ter o dinheiro, mas ele não fez nada disso, pelo menos no Evangelho não conta isso. Ele ficou passivamente ali na porta da casa, recebendo e passando pela sua experiência. A experiência bem vivida e a experiência mal vivida. A questão não é como você está no mundo, é como você vive a experiência do como você está no mundo. Então, se de repente eu estou vivendo uma experiência e essa experiência está me trazendo dor, eu tenho que fazer o quê? Olhar para essa experiência e dizer, eu vou mudar a experiência. E aí eu gosto sempre de fazer essa correlação com o Evangelho, porque isso aí tem a ideia do não resistais ao mal. O não resistir ao mal significa, quando alguém te atingir na face direita, você dá a face esquerda. E aí algumas pessoas acham que é assim, a pessoa te deu um tapa no lado direito, você vira no lado esquerdo e vai lá, bate aqui também, porque está precisando bater aqui também. Seria uma coisa assim, sem produtividade nenhuma. Vocês concordam? Que não teria vantagem nenhuma você fazer isso, você só ia apanhar 2 vezes. Então, a ideia é que você possa ofertar a outra face da história. Se você está fazendo de um jeito e está apanhando, você muda a face e trata aquilo de outra maneira, que não aquela que você está fazendo. Porque insistir no erro, persistir no erro, é persistir no sofrimento. Aquela experiência ela não vai resultar em nada diferente, porque você está acumulando coisas ruins, e coisas ruins juntas só fazem coisas ruins maiores. O que você tem que fazer? Você tem que, se de repente aquilo que você trouxe como valor não está lhe trazendo felicidade, não está lhe trazendo completação, não está lhe trazendo algo que seja bom para a sua vida, o que isso está dizendo? Olha, mude a maneira como você está vivendo, mude a maneira como você está no mundo. Uma moça falava assim para mim, Paulo, eu estou com um problema em casa, estou com um problema no emprego, estou com um problema com um namorado, meus filhos, eu estou com um problema com meus filhos. Será que é um problema espiritual? E disseram, Aí ela ficou felicíssima. Tem um sorriso, vocês estavam vendo o sorriso dela? Porque ela achou que eu ia dar o nome do obsessor. E eu disse, você está com problema espiritual? Esse espírito que é você está muito complicado. O seu problema é você. Porque você está de um jeito que se um obsessor chegar do seu lado, ele vai dizer, eu não vou ficar junto dela não, senão eu vou ficar pior que eu estou. Porque tem pessoas que acumulam esse tipo de pensamento e se vitimizam. Entram no processo da vitimização. Ao invés de reagirem diante da vida, eles começam a colocar a culpa nas outras pessoas, dizer que o problema dela é dos outros, que dizer que não foi, que ela é uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa boa. A gente vai escondendo nossas imperfeições e vai transferindo isso para as outras pessoas. E no mundo espiritual, essa ideia do obsessor virou uma coisa assim fantástica, porque ninguém mais tem problema. Se a pessoa de repente dá um pitipaco, é espírito. Se não sei o que também é espírito. Às vezes é espírito, porque todos nós somos espíritos. Mas muitas vezes são desequilíbrios das pessoas que não estão conseguindo interpretar os códigos das suas próprias vidas. É simples assim, gente. É amadurecimento. Olha como o amadurecimento cobra o seu preço. Porque quando a pessoa, ela simplesmente não tem coragem de enfrentar seus desafios, ela volta para o útero. Ela quer proteção e muitas vezes cai na mão de verdadeiras armadilhas. Existe uma combinação, que eu não vou dizer que é a combinação perfeita, porque combinação perfeita é o que resta em resultado positivo. Esta é uma combinação bem patológica. É quando você bota um sádico e um masoquista para viverem juntos. É o ambiente ideal para os dois, porque enquanto o sádico ele está ali feliz por estar fazendo o outro passar por aquela experiência ruim, o outro está exultante por estar passando por uma experiência ruim. Por mais que vocês possam achar ruim, estranho, existem prazeres mórbidos, existem pessoas que se comprazem em sofrer. Por quê? Porque elas justificam todas as suas passividades,
toda a sua não luta simplesmente como se ela fosse uma vítima da sociedade e que todos estão querendo destruí-la. Ao passo que isso não é uma realidade, porque nenhum ser humano tem o direito de ficar nesse lugar. Nenhum ser humano pode ficar nesse lugar e dizer assim, eu estou condenado a estar nesse lugar. Volto a dizer, apenas e tão somente se ele tiver um positivo da encarnação, que ele tire as faculdades necessárias para fazer isso. Mas qualquer ser humano, em bom discernimento, no momento que ele sentir que ele está no fundo do poço, ele precisa parar de cavar. Porque a melhor maneira de você sair de qualquer poço é parar de cavar. Porque quando você para de cavar, primeiro você sabe que agora o seu desafio é só para cima. E você consegue medir o tamanho do seu esforço para você sair daquele lugar. Então, são essas relações com a vida que vão apontando sofrimentos e que vão levando a desistências. Por quê? Porque quando a gente precisa fazer o empreendimento para resolver as questões necessárias ao nosso sofrimento, ou que estão levando a gente ao sofrimento, a gente sente a dificuldade, que é romper com os nossos vícios mentais, e com isso a gente desiste. Muitas vezes a gente desiste. Começa naquele empenho e desiste. Aí a pessoa diz assim, segunda-feira eu vou fazer um regime. Aí eu vou começar um regime porque o açúcar está alto, porque as taxas estão assim, as taxas estão assado, e começa a fazer pesquisa, não, porque eu vou usar low carb, vou fazer a dieta não sei aonde, vai no supermercado, compra um bocado de verdura, compra aquelas coisas que lagarta gosta, compra aquele negócio assim, gente, enche a geladeira de coisa, pega, bota retrato na geladeira, faz tudo que tem que fazer. Primeiro dia salada, frango. Aí no outro dia, olha, eu estou me sentindo bem, acordei respirando melhor, e tal. 15 dias, a pessoa não aguenta ver nada verde na frente. Passou verde na frente, a pessoa vira de costa, porque não suporta nem ver. Porque a experiência dói. A experiência exige renúncia. A pessoa está doida para comer uma feijoada e do lado tem o quê? Brócolis. Como é que pode? Né? Então, assim é com comida, assim são com os nossos prazeres emocionais, que também geram satisfação. Né? A gente gosta de certas expressões, como eu falei para vocês, viver no corpo físico é difícil porque os espíritos de terceira ordem, gente, eles são espíritos que vivem independente do corpo. O corpo manda no espírito. Então, quando o corpo tem fome, imagina, um sujeito de sexta-feira, ele 2 horas da tarde, ele botou na cabeça que ele quer comer uma acarajé com Coca-Cola. Aí ele começa a imaginar uma acarajé com Coca-Cola. E aí começa a olhar para o relógio, dá ansiedade, porque ele quer que chegue 5h30, porque a bomba está enchendo de água e ele não consegue mais parar de pensar numa acarajé com Coca-Cola. E ele fica desesperado porque ele quer de todo jeito e sai. Ele tem que falar para você, não, não faz nada comigo, e sai, chega. Enquanto não chegar na dona, fulaninha, qualquer que seja, ele não sossega. Isso é por quê? Porque o espírito de terceira ordem ele é demandado pelas necessidades fisiológicas do corpo. O corpo manda no espírito. O espírito de segunda ordem, ele tem predominância sobre o corpo. Então, quando tem uma situação dessa, ele pode sentar e meditar, por exemplo, com mais tranquilidade. Por quê? Porque ele não vai ficar pensando nas coisas do dia a dia, das necessidades do corpo, porque ele tem já capacidade de separar as coisas. Somente o espírito está totalmente liberto dessas injunções quando ele está na condição de espírito de primeira ordem, que ele é espírito puro. E por isso ele não encarna mais. Porque a gente só vai encarnar enquanto o corpo for para nós uma experiência de desprendimento. Enquanto o corpo for uma experiência de apego, de prisão, nós estaremos encerrados no corpo. E quanto mais apertados no corpo e na matéria, mais sensorial, mais material e mais, consequentemente, dolorosas serão as nossas experiências. É isso que Joana nos diz. Porque se a gente é inteligente, nós não somos inteligentes, somos, gente. Nós somos inteligentes. A gente vê nesse mundo uma coisa incrível. Olha, dos anos 50 para cá, o que aconteceu no mundo, uma coisa espetacular. Nós já temos agora, essa semana, o Japão lançou um carro que flutua sem ventilador, sem os ventiladores dos drones.
ele é magnético, ele já pode flutuar magneticamente. Essa é a tendência dos veículos do futuro, não vão ter mais pneu, eles vão simplesmente sair voando. E olha que nós fizemos em 100 anos na tecnologia, né? Nós saímos dos cavalos para os carros voadores em 100 anos. Isso é inteligência humana. Nós fizemos coisas muito espetaculares na área da medicina, das ciências e tudo mais, graças à inteligência. Agora, a inteligência serve para fazer foguetes da ré, serve para fazer internet, serve para fazer um monte de coisa, mas para esses aspectos que são os mais importantes para cada um de nós, a gente ainda não consegue raciocinar. Porque é uma razão. Olha, eu estava outro dia na Mansão do Caminho e saí do cenáculo ali e fui na direção ali daquele portão que tem logo junto do cenáculo. E tinha um veículo do lado de fora e o veículo estava com um som. Gente, era uma máquina de ruído que o povo costuma aqui na Bahia chamar de música, eu não sei como. E aí estava num volume altíssimo, o teto do carro cheio de cerveja e as pessoas dançando e com trajes assim, bem sumados e tal, dançando ali no meio da rua, uma felicidade que eu disse, não, tiraram da moto, são pessoas felicíssimas que estão ali, porque não é possível se comemorar desse jeito, né? Aí você faz um contraste, não é que ninguém que esteja dentro seja melhor que está fora ou vice-versa, é simplesmente um contraste. O que isso vai promover do ponto de vista de acréscimo na condição do espírito que vai morrer? O corpo, aquele indivíduo que está dançando ali, vai morrer um dia. E ele vai levar o quê? A garrafa de cerveja, a música, ele vai levar o sambinha, a dancinha. Aqui na Bahia ficou uma coisa engraçada. Os políticos agora entenderam que voto se traduz com dança. E está todo mundo dançando, fazendo curso de dança para fazer dancinha, porque nós gostamos dos dançarinos. Nós precisamos de homens de bem. Nós precisamos de pessoas decentes. Eu estive essa semana aí em Juazeiro, e aí eu achei que eu estava sendo colocado numa colônia espiritual. Cheguei na rodoviária, era 6 horas da manhã, e de repente eu percebi que meus pés não estavam no chão. Eu disse, nossa, eu aprendi a levitar, estou aqui já vomitando, vivo encarnado, ou desencarnei, não sei, alguma coisa acontecia. Não, eram as muriçocas que estavam me carregando. Gente, eu nunca vi tanta muriçoca na minha vida. E eu estava falando isso para as pessoas. Você sabe por que tem muriçoca voando aqui? Porque vocês estão colocando as muriçocas aqui. Vocês estão escolhendo pessoas que não têm compromisso com a sociedade. E por isso essas pessoas, essas dancinhas, estão promovendo isso. E por que eu estou falando isso para vocês, gente? Por que eu estou trazendo esse assunto? Não tem nada a ver com política que eu estou dizendo. É razão. É razão. A gente não está usando a razão sequer para melhorar a nossa condição de vida na sociedade. Você sabe o que é ruim? Você querer chegar em sua casa, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, no dia de hoje, tirar um cochilo de tarde, chegar seu vizinho, botar um alto-falante no som mais alto, botar uma música que você não quer ouvir, para você ouvir. Você já imaginou que coisa horrorosa? Você não tem o direito de estar na sua casa e descansar, porque alguém acha que você não tem esse direito. Isso é falta de educação. Então nós estamos promovendo uma sociedade que tira de nós o direito de termos o nosso espaço de vida, de tranquilidade, de repouso. Por que isso? Porque a gente não está usando a cabeça. A gente está usando o estômago, está usando as vísceras baixas para escolher, para fazer as nossas escolhas. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar agora. A gente tem que ver agora o que a gente vai fazer, porque isso acumula. Uma sociedade ruim é uma sociedade que dificilmente as pessoas vão ter inspiração para serem colocadas em lugares mais elevados do espírito. Dificilmente. Elas serão sempre convidadas ao lugar mais baixo. Os nossos filhos serão convidados para as drogas. Os meninos da periferia serão convidados para o tráfico. E isso vai acontecer sistematicamente porque os valores do mundo que vão ser apresentados a esses seres humanos são valores menores. E nós precisamos estar atentos a isso. O que nós temos? A única coisa que nós temos na cabeça que pode ser contrária a tudo isso? A mente, a razão. Simplesmente dizer, é isso mesmo que eu quero para mim? Deus criou o universo, Deus criou a Terra, Deus criou tanta pluralidade de vida em todo o universo, criou sistemas quânticos, atômicos, para que nós chegássemos aqui simplesmente para fazermos daqui isso que nós estamos fazendo, depois de estarmos voando com os carros. Olha, tem alguma coisa errada no mundo aqui, que a gente precisa parar para pensar.
E os espíritos estão batendo na nossa porta. Tomem cuidado, olha o que vocês estão fazendo. Olha o que vocês estão fazendo, porque vocês estão pisando no acelerador do sofrimento. E Joana nos convida a pensar nos sofrimentos evitáveis. Poderíamos evitar isso? Claro que sim, se nós vivêssemos numa sociedade melhor. Se os espíritos já estivessem em graus mais avançados de desenvolvimento, se nós estivéssemos vivendo na perspectiva de que somos seres espirituais finitos, nós não estaríamos mais vivendo nos valores que nós estamos vivendo hoje. Estaríamos vivendo em outra sociedade, de outro jeito, de outra maneira. Então, é preciso que nós paremos para pensar a respeito do que estamos fazendo com as nossas existências agora. No Evangelho tem uma passagem que diz: o ponto de vista é como você encara a sua vida. Você encara a sua vida como uma vida finita, ou você encara a sua vida como uma continuidade de vidas sucessivas, vida depois vida depois vida? Porque se você encara a sua vida assim, é natural que os valores que você vai amealhar para fazer as suas escolhas são valores diferenciados. Então a gente reclama, e Joana vai dizer assim, ó, os desafios têm o objetivo de promover o ser humano. É indispensável repensar-se na finalidade ideal da reencarnação e aproveitar a divina concessão do bem-querer. É preciso que a gente tenha a possibilidade de compreender que a vida realmente nos foi dada como instrumento de evolução e que, portanto, nós temos a capacidade, a condição de reverter qualquer quadro da nossa vida, se assim nós decidirmos. Do mesmo jeito que eu posso decidir ser um cachorro, eu posso decidir ser um homem de bem. Eu posso decidir ser uma mulher de bem. Eu posso decidir ser um espírito melhor. Não posso? Posso. Se eu posso ser um cachorro, eu posso ser qualquer coisa. Se eu posso pegar o meu corpo e transformar em um dragão, eu posso pegar a minha alma e transformar em algo mais iluminado, em conquistas mais alvissareiras. E inspirar-me a partir dessas conquistas a ter outros desafios. Porque se está faltando na minha vida uma direção, se está faltando na minha vida um porquê viver, vamos pensar da seguinte maneira. E eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui já fez o final de semana de farofa? Já? Eu vou apertar uma tecla, sabe? Porque às vezes o pessoal não é aqui da Bahia e às vezes não está acostumado com esse tipo de coisa. Então, olha só, a viagem de final de semana de farofa é assim: você pega um ônibus velho, a combinação receita é o seguinte: você pega um ônibus bem velho, ou uma Kombi, né? Junta meia dúzia ou 20 parentes, pega uma comida daquela que é transportável, tipo lombo, feijoada, frango assado, né? Pão, um isopor com bebida quente, bota no ônibus que não tem ar-condicionado e vai numa estrada na direção de um final de semana de farofa. No meio do caminho o ônibus quebra. É horrível. Eu falei que o ônibus é velho. Aí quebra, aí para na estrada, aí vocês descem, todo mundo desce, aí tem um pé de museu, aí todo mundo vai para debaixo do pé de museu. E aí senta e começa a contar caso, aí vai cantando, aí tem o outro que está apertadinho, vai ali no mato, faz a necessidade dele, no banheiro da natureza, e volta, e às vezes tem assim, pega flor, aquelas florzinhas que está no mato, que ninguém liga, vai, cata, oferece para o outro e tal. É uma alegria. E aí volta e continua, a viagem é horrorosa. Mas incrivelmente estão todos felizes. Por quê? Porque dentro desse ônibus, apesar da viagem ser ruim, existe um objetivo, que é naquele final de semana nós vamos para um lugar onde todos seremos felizes. E é justamente essa uma motivação que você começa a imaginar que de noite você está numa ali na fogueira, assando milho, que você vai dançar um forrozinho, se você vai tomar um banho de cachoeira, ou então você vai estar numa praia, naquela casinha que vai poder fazer um churrasco no final ali no quintal, alguma coisa com esse grupo você imaginou, nos seus sonhos você construiu, e isso fez com que você suportasse uma viagem tão ruim. O que falta para a gente não é a viagem ruim que a gente já tem. O que falta é a gente descobrir para onde a gente está indo. E descobrir o que é bom no lugar onde nós estamos indo.
E o que os Espíritos estão nos dizendo para onde estamos indo? Inexoravelmente, nós estamos indo para o estado da perfectude do Espírito. E os Espíritos perfeitos serão co-criadores com o Pai Celestial. Não terão mais dor, não terão sofrimento, não terão angústia, não discernirão o bem e o mal. Serão amor em plena expressão. Eles sentirão a grandeza e a bondade de Deus fluindo em si todo o tempo. Não precisarão fazer oração para sentir a presença de Deus, porque eles serão as próprias expressões divinas no campo da existência. Eles poderão estar em qualquer lugar, enxergar qualquer coisa, viver em plenitude amorosa 100% da sua existência eterna para todo sempre. Se isso não for uma coisa boa, vocês me digam que música é que pode ser melhor do que isso. Vocês me digam que prazer humano possa ser melhor do que simplesmente nós sabemos que uma altura dessa do campeonato tem espíritos que estão co-criando com Deus, que estão ajudando nessas reuniões, estão erigindo e mantendo casas de luz como esta casa aqui, para não receberem nada, nenhum salário, nenhuma gratidão, porque a maioria deles são invisíveis e nós não estamos nem sabendo seus nomes, mas eles estão operando em cada um de nós nesse instante, curando, trazendo para nós esperança e luz, a troco de simplesmente fazerem, darem a todos nós aquilo que eles estão recebendo diretamente de Deus. Então, se isso não valer nada para os seres humanos, gente, eu não sei mais o que é que nos agrada, porque isso é tudo que a gente pede. Tudo que a gente pede a Deus é que nos livre do sofrimento, livrai-nos do mal. Amém. Não é assim que a gente diz? Então, para que nós possamos ser coerentes com aquilo que nós estamos pedindo a Deus, nós precisamos fazer aquilo que Deus nos pede, que nós façamos, para podermos ser merecedores daquilo que nós vamos receber. Porque não existe nenhuma condição de nós recebermos um pingo de luz se nós não formos merecedores, se nós não estivermos preparados para carregar em nosso coração esta luz. Se nós recebêssemos uma descarga agora de energia para que pudéssemos experimentar, que fosse por um minuto, que fosse a grandeza que é o Espírito de luz, provavelmente a nossa cabeça, do jeito que é, não suportaria o número de concessões que nós iríamos fazer simplesmente para podermos ser aquilo que naquele segundo, naquele átimo de minuto de tempo, estaria sendo inspirado nos nossos ouvidos e nossos corações. Então, meus amigos, sofrimento é uma coisa necessária e é uma coisa que nós não vamos nos livrar disso simplesmente porque nós fizemos uma oração ou porque nós pertencemos a um centro espírita. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes, quanto mais a gente reza, quando diz o outro, mais assombração aparece, porque quando a gente está fazendo as nossas orações, a gente está pedindo a Deus que nos melhore, que nos livre das condições e das injunções. Aí tem uma história muito legal que diz assim: olha, quando o sujeito, ele era muito fiel, e ele um dia teve uma enchente e ele estava no meio do rio e ele estava sentindo que ia morrer, e aí ele começou a fazer uma oração: ó Senhor, eu que fui tão bom contigo o tempo todo, me ajude nesse momento. E aí ele orava e ficava imaginando aquele lugar ermo, não tinha ninguém, quem ia ajudar ele no meio daquele rio, aquela correnteza imensa. E aí daqui a pouco, quando ele menos espera, veio um tronco imenso de madeira de lá para cá. Se ele não abaixa, o tronco tinha arrancado a cabeça dele naquele momento. Aí ele já começa a olhar para cima, assim, com aquele olhar, como que diz: como assim, Senhor? Eu estou pedindo salvação e o Senhor manda um tronco desse para arrancar minha cabeça. Aí daqui a pouco veio uma árvore, outra, jogou um galho cheio daquelas pontas, e aí ele teve que fechar os olhos, porque eles vinham e iam arranhar a pele dele, e ele disse: nossa, eu tive que mergulhar profundamente para poder me livrar daqueles galhos. E quando ele menos esperava, uma porta velha passava e ele dizia: passa a porta, passa galho, passa tronco, mas o navio que é bom não chega para me salvar. E ele morreu. Aí quando ele morreu, ele foi no departamento de recursos humanos lá no eles têm uma reclamação para fazer. Vocês me pediram para ser fiel, para fazer as coisas tudo direitinho, eu fiz tudo o que vocês me pediram, mas de repente você chega aqui e eu não fui atendido. Eu estava numa situação complicadíssima e pedi para que vocês me ajudassem. Aí a pessoa: dá um minuto que eu vou olhar a sua ficha. E aí olhou a ficha e disse assim: como assim, Senhor? Eu acho que o Senhor está enganado.
O senhor pediu para ser salvo, mas não havia o barco que poderia lhe salvar, estava muito longe. Então nós tínhamos que salvá-lo de qualquer jeito, porque os nossos clientes a gente atende bem. Então a única coisa possível era um tronco. Aquele tronco que passou não era você se afundar, era você se agarrar nele, porque você ia só se salvar, se não salvou porque você não quis. E o galho? O galho foi a outra tentativa, já que o tronco lhe impressionou tanto, a gente mudou a forma para ver se lhe agradava. Agora o pior você não sabe, que para aquela porta estar de junto de você, a gente teve que arrancar da casa de outra pessoa. Tivemos que fazer um vento enorme, o vento veio, arrancou a porta, jogou no rio, só para você, e você não aproveitou. Então às vezes a salvação bate na nossa porta, mas não é do jeito que a gente gostaria que fosse, e a gente ignora, a gente deixa passar. Então Deus não abandona os seus filhos. E às vezes uma experiência ruim é simplesmente a forma como Ele está tentando nos salvar. Então, olha o que Joana diz, que eu queria que ficasse nos seus corações. O Espírito possui em germe as excelentes qualidades de perfeição que irão se manifestando no processo da conquista dos sentimentos e do conhecimento intelectual. Então, os germes da perfeição já existem no Espírito, e a única coisa que vai acontecer, a única maneira que nós temos de experimentar esse germe forte acontecendo e batendo a nossa porta, é ele sistematicamente estar aqui dizendo: filho, eu estou aqui, eu não lhe abandonei, eu estou lhe trazendo os recursos, aproveite e agradeça. Diga assim: pai, obrigado pelas possibilidades que me são ofertadas, obrigado pela vida que eu recebo, obrigado pela casa que eu tenho, pela família que eu recebi. Essas pessoas tão difíceis que estão aqui são aquelas necessárias. Deus sabe, somente eu poderia imaginar muito tempo para nós estarmos aqui encarnados todos juntos. Por isso aproveitemos essa viagem. Aproveitemos o espaço de estarmos aqui nesta viagem de farofa, porque ao final de contas a viagem pode ser ruim, desagradável, mas eu aproveitarei cada passo para não perder um minuto sequer da felicidade de estar aí ao seu encontro. Então eu te agradeço pela possibilidade de fazer de mim nesse instante aquele que é o aluno que está matriculado na melhor escola possível da perfeitude, que vai fazer com que aquilo que está em mim, germe, seja brotado como uma flor grandiosa, uma flor cheirosa, uma flor majestosa no jardim da tua perfeição. Então obrigado, Senhor, pela vida do jeito que ela é. Não mude nada, deixe exatamente do jeito que está e dá-me a força para transformar o que precisa ser transformado, para mudar o que precisa ser modificado e assim encontrar pelos meus próprios passos e pelas minhas próprias decisões o caminho certo que eu preciso seguir. E é dessa maneira que a gente vai qualificando melhor a nossa vida, agradecendo a Deus pelo fato de estarmos vivendo e não chorando nem reclamando, porque a vida que nos é dada é a melhor vida que nós precisamos ter. É a vida melhor e mais importante que nós poderíamos ter. Por isso, vamos agradecer pela vida, pelo dom da vida e nunca desistir, jamais desistir, porque no momento em que nós estamos mais fraquinhos, é o momento em que a experiência está atingindo o seu grau mais elevado e está dizendo assim: é nesse lugar que eu quero que você enxergue e acredite em mim. Se levante a partir da força que eu boto no seu coração. Se levante a partir das potências da sua alma. Não se deixe levar pela correnteza. Abrace as primeiras oportunidades com humildade, porque às vezes nas menores forças nós encontramos os melhores caminhos. E dessa maneira Deus vai nos mostrando a sua presença e o seu amor, para que nós tenhamos sempre a vontade de viver. Eu agradeço cada dia mais, cada dia da existência desse corpo. Não é o melhor corpo, não é a melhor maneira, não é a melhor forma, não estou na melhor condição de vida, absolutamente. Mas eu agradeço porque eu tive a oportunidade de ter contato com coisas que eu não tinha contato. Eu tive a oportunidade de rever coisas que eu não pude rever. E hoje eu consigo olhar para as pessoas de uma maneira diferente, porque eu estou na minha cegueira, na minha ignorância, na minha condição de abjeto ser, eu estou sendo trabalhado para ser um pouquinho melhor. Porque eu tenho certeza que quando voltar para casa, as pessoas que me conheciam vão dizer: nossa, como você está mudadinho? O que aconteceu com você? Engordou, emagreceu, fez o quê? A harmonização facial? Não! A harmonização espiritual. Eu espero que tenha sido essa a vantagem de ter tido a oportunidade de fazer tantas concessões
de fazer tantas mudanças necessárias para que a vida possa se tornar um pouco melhor. A gente não vai resolver problema, porque ninguém está dizendo aqui que seus problemas vão acabar. Os problemas vão continuar existindo. É a maneira como você passa por eles que vai mudar completamente. É como você vai olhar a experiência. Ao observar uma flor, você vai ver o espinho ou você vai ver a beleza e o perfume. Se você quiser olhar para o espinho, a flor vai ser agressiva. Mas se você olhar para cima e contemplar apenas a sua beleza, você vai entender como em uma única oportunidade de visualização você tem várias perspectivas. Uma pessoa pode mudar completamente a visão sobre outra pessoa, basta mudar a face. Basta mudar a perspectiva. Se uma pessoa está sendo vista por um lado, às vezes são expectativas que nós estamos colocando sobre essa pessoa. E estamos colocando expectativas em cima de uma pessoa que não pode atendê-las de jeito nenhum. Nossas fraquezas estão impondo àquela pessoa que seja o príncipe ou a princesa, e ela não pode ser porque o nível evolutivo dela não permite que ela seja. E quando a gente compreende o estado da pessoa e respeita a pessoa do jeito que a pessoa é, a gente passa a compreender que tudo, até mesmo uma fruta que está em estado de putrefação, tem o seu lado positivo, porque é justamente ali que as sementes estão sendo liberadas. É nesse lugar que a gente vai encontrar o significado da vida, mesmo nas plurais diferenças que existem entre nós. Tá bom, gente? Então que Joana esteja nos nossos corações e a mensagem de Joana seja: nunca desista. Se a vida está parecendo difícil para você, pare, respira e tente outra vez. Fique em paz. Só gratidão a Dom Paulo, né? Nessa palestra maravilhosa. Olha, eu quero dizer que fica gravada no Instagram. Eu quero despedir do pessoal do Instagram agora. Obrigado por ficarem até este momento conosco. Quero também dizer que esta palestra fica gravada no Instagram. Se quiserem mandar para outras pessoas também, tem aquela setazinha, você clica ali e vê outras pessoas. Quantas pessoas estão precisando ouvir isso? Não é? Então, aqui estão as pessoas que precisavam escutar hoje. E no Instagram estavam também. E estarão aquelas que revêem esta palestra em algum momento, porque ela estará gravada. Então, nada acontece ao acaso. A nossa gratidão ao irmão Paulo, a nossa gratidão ao pessoal, aos irmãos que estão aqui no Instagram. E esse é o nosso momento do passe. E como sempre eu falo, o passe ele não é obrigatório, mas um tarefeiro irá convidá-lo para o passe. E essa última frase do nosso irmão colocou, eu achei tão importante quando ele falou aí: tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez, sempre. Até quando nós desencarnamos, a misericórdia divina nos proporciona tentar outra vez. Ela não desiste de nós. Deus não desiste e nenhum de seus filhos. Então não desista de você. Siga em frente. Que Jesus nos abençoe.